Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Então, para aqueles que nos acompanham pelo Play Canção Nova, porque essa homilia está sendo gravada, a leitura do Evangelho de hoje, que está sendo lida, não é a leitura do dia, porque a Canção Nova, ela faz parte da grande família Canção Nova. E hoje, sendo o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, que é a patrona tanto da Canção Nova como também dos salesianos, a igreja se une aos salesianos. Por isso que nós estamos fazendo essa leitura do Evangelho, que é do dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Então vejam, a leitura de hoje, desse dia de Nossa Senhora Auxiliadora, é tirada do Evangelho de São João, nesse capítulo 2, onde acontece um fato impressionante. Jesus, pela primeira vez, ele fez um milagre. Até então, ele não tinha feito nenhum milagre. Ele era, vamos dizer assim, uma pessoa normal entre todas as outras. E com esse milagre da transformação da água no vinho, aqui ele começa a manifestar que ele é Deus. Só que vocês viram no Evangelho que Jesus, ele fala com Nossa Senhora, né? Quando Nossa Senhora faz esse pedido para ele, de ele transformar aquela água no vinho. Aí ele fala para ela, mas não chegou minha hora. Ele estava dizendo para ela, olha, não é o momento agora de eu começar a me manifestar. Mas você vê que Nossa Senhora também não fica perdendo tempo com conversa com ele, não. Ela já se vira para os homens lá e diz, olha, traz a água aí, faça tudo que ele mandar. Aí Jesus faz esse grande milagre. A igreja, desde os primórdios, ela traz esse detalhe do Evangelho, onde Nossa Senhora, ela faz esse pedido e Jesus, ele obedece, concede esse pedido a ela. A igreja traz isso como, para nós católicos, né? Um grande momento de intercessão. Desde os primórdios nós acreditamos que tudo aquilo que Nossa Senhora pede para Jesus, Jesus concede. É por isso que no creio nós rezamos que nós cremos, né? Na intercessão dos santos, na comunhão dos santos. E nós acreditamos que Nossa Senhora agora, ela se encontra diante de Deus. Ela foi coroada como rainha do céu e como rainha da terra. Ela é a nossa mãe. Então nós trazemos isso aqui como uma fé nossa. Nós cremos que a Virgem Maria hoje ela se encontra diante de Deus, intercedendo por nós. É interessante que Dom Bosco, ele sabendo que tinha um garotinho que Nossa Senhora aparecia para ele, e também diante de um detalhe que eu vou falar mais um pouco para frente, do Papa Pio V, numa guerra que se chamou Guerra de Lepanto, Dom Bosco, ele resolveu construir uma basílica lá em Turim, dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora. E uma das coisas que Dom Bosco disse foi o seguinte: vivemos em tempos difíceis. Veja que o que Dom Bosco está dizendo é bem atual para nós. Olha, vivemos em tempos difíceis e necessitamos que a Santíssima Virgem nos ajude a conservar e defender a fé católica. Demos uma olhada no mundo de hoje. Quantas situações, tantas coisas que vêm entrando, tanto dentro da igreja como no meio de todos nós cristãos,
que vem abalar a nossa fé. Se fala aí do comunismo que se está se entrando. Nas nossas escolas, os alunos são levados a desacreditar em Deus. E aí vem a blasfêmia contra o Senhor. A mesma coisa dentro da igreja, uma divisão tão grande. Parece que nós, sacerdotes, já não somos mais tão homens de fé como deveríamos. Estamos nos tornando como iguais a todo mundo. E parece que quando se encontra aquelas pessoas que são muitas assim devotas, que querem viver o Evangelho, são questionadas. Se fala que não é bem assim, que não se precisa desses exageros. Há um duplo sentido dentro da igreja mesmo, quanto às devoções. Aqueles ensinamentos dos protestantes, de uma forma bem assim, sutil, e eu nem digo mais sutil, se está entrando dentro da igreja, então nós encontramos os católicos que têm dúvida se vão ou não ter devoção aos santos ou a Nossa Senhora. Já não se fala mais tanto da Eucaristia, se fala até de se adorar a Jesus, Mas quando se fala de Eucaristia, não se prega muito mais sobre a Eucaristia. Os pregadores de hoje não pregam mais tanto sobre a Virgem Maria. Não se fala mais assim tanto. Observemos até os cantos, que são feitos hoje. Dificilmente nós encontramos um católico que canta, que faz música, que se coloca letras dedicadas a Nossa Senhora. É uma confusão. E é por isso que Dom Bosco está dizendo que nós estamos vivendo tempos difíceis. E que nós precisamos recorrer a Nossa Senhora para que nós conservemos a nossa fé. E para que se encontre pessoas também que defendam a fé cristã e que nós, como católicos, também venhamos a defender a fé cristã. Mas como é que surge essa devoção à Nossa Senhora Auxiliadora? Em 1571, os turcos otomanos, eles são chamados de turcos otomanos porque eles eram os muçulmanos, através de um estreito chamado Estreito de Lepanto, que fazia uma divisão entre a Europa e o Oriente, eles estavam querendo entrar por esse estreito para entrar na Europa. E veja, eles entrando na Europa, significava que o desejo dele de um sultão era entrar no Vaticano para profanar tudo que estava lá dentro. E dominar, a partir do Vaticano, dominar o cristianismo. Nesta mesma época, veja que é 1571, nesse período aí o protestantismo também está começando a surgir. Então as divisões estão começando, os católicos estão deixando de ser católicos, estão indo atrás de Lutero, de Calvino e outros aí por aí. Então a fé católica estava sendo ameaçada. O Papa Pio V, ele convocou que os cristãos fossem em busca dos otomanos, dos turcos, numa guerra, para não permitir que eles entrassem. Então era uma guerra naval, Então vão lá os navios dos otomanos vindo e dos católicos indo. Só que os dos otomanos era muito mais o número de navios em relação ao número de cristãos. Então significava que eles tinham muito mais pessoas do que nós.
E aí o Papa convoca os cristãos nesses dias para que se confessassem, rezassem e fizessem jejum, porque foi um combate de 3 dias. Agora imaginemos, né, os cristãos todos rezando o seu terço, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, o auxílio do céu, porque não tinha como os cristãos vencerem, não tinha. Só com o auxílio do céu. E o combate começou. E claro, né, os turcos, como eles estavam na grande maioria, eles começaram a vencer. Aí não se sabe não. De repente, os turcos eles estavam vencendo, e de repente eles começaram a fugir, começaram a ir embora. Os cristãos intercedendo, rezando, eles resolveram tudo ir embora. Depois que os cristãos prenderam alguns, a pergunta foi: por que vocês foram embora? Aí eles disseram: nós vimos uma mulher que apareceu no céu. Ela fazia ameaças contra nós e causava tanto temor a nós, que nós ficamos com medo e nós fugimos. E isso está nos anais históricos, né? Isso aqui é um dado real, não é fictício, não. Na história isso está lá escrito. Então eles começaram a fugir. Então foi Nossa Senhora que apareceu naquele momento. E por isso que os cristãos acabaram vencendo essa batalha. O Papa Pio V coloca então na ladainha, em honra à Virgem Maria, o auxílio dos cristãos. Porque nos momentos difíceis, ela vem auxiliar os cristãos. Agora dá para entender, né? Porque que Dom Bosco, ele diz: vivemos em tempos difíceis. E necessitamos que a Santíssima Virgem nos ajude a conservar e defender a fé cristã. Falo de novo, ideologia de gênero. Essa história de famílias novas que estão surgindo aí, um combate tão grande quanto em relação à família tradicional, o pai, a mãe e os filhos. Agora se está inventando um monte de famílias aí que já não se dá mais para entender. Já se fala até que o cachorro faz parte da família. Até isso já está se falando. Aí vem o poliamor, já se fala do trisal, né? Porque não existe o casal, agora é o trisal. O trisal é um homem com 2 mulheres, ou uma mulher com 2 homens, e assim por diante, o trisal. E estão querendo colocar isso. Mas vejam, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Quem é que está por trás de tudo isso, se não Satanás, que foi vencido na primeira leitura que nós vimos hoje, que está no livro do Apocalipse. O demônio, parece que ele está percebendo que pouco tempo está restando para ele está investindo de tudo. E é justamente nessas 2 instituições que são base para a humanidade: o cristianismo e a família. Por isso nós precisamos fazer como Dom Bosco. Nós precisamos buscar auxílio do céu. E como é que nós vamos buscar esse auxílio do céu, se não pedindo a Nossa Senhora, aquela que defende os cristãos, a serem fiéis nesse momento? Estamos no tempo comum. Jejuemos, meus irmãos. Levemos a sério o nosso jejum.
Se você faz muito tempo que não se confessa, por favor, volte a estar em estado de graça. A única forma de nós voltarmos ao nosso estado de graça é se confessando. E vamos rezar o terço. Vamos fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos participar bem da Santa Missa. Vamos buscar o auxílio do céu. Porque só o céu poderá nos defender. Porque até mesmo quando nós buscamos os recursos humanos, é tanta coisa, é tanto questionamento, é tanta coisa que se fala, até mesmo, me desculpe, dentro da própria igreja, parece que não há ajuda mais. Que nesse dia Nossa Senhora Auxiliadora, a auxiliadora dos cristãos, ela interceda diante de Jesus como ela intercedeu nas bodas de Caná, para que nós sejamos auxiliados e nós não venhamos a perder a nossa fé. Os seus filhos não podem perder a fé. Você não pode perder a sua fé. Eu não posso perder a fé. Na Igreja Católica, nos ensinamentos que ela nos dá, nós não podemos nos desviar. Nós não podemos perder a nossa salvação. Nossa Senhora Auxiliadora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.